Travando. Melhorou? O live sem eu não é eu. Tá, vamos lá. O live sem Gustavo não é o live. É. Ó, fui eu que deixo você sair lá no meu primeiro vídeo do grego. Verdade. Eu lembro desse vídeo do grego. Verdade. Foi assim, eu chegando, né? Pai, vamos gravar um vídeo, tem um grego, vai. Aí, né, ele tava dormindo. Aí eu coloquei o grego ali, aí, né, quando eu chegava, abri a porta do quarto, falei, pai, um grego, pai. Vai, Gustavo. Vamos lá. De novo. Estudem. Mais uma vez. E bebam Mais água. uma vez. Reiniciando. Reiniciando. Travando. O pior é que eu usei os dados móveis, travou também, velho. Travou também. Tá travando aí, galera? Passa o bizu. Tá travando aí? Tá ótimo agora. Vai, mais uma tentativa, viu? Mais uma tentativa, vai. Vamos lá, mais uma tentativa. Mais uma tentativa. Vamos lá. De novo. Vamos comentar a lei de drogas. A lei de drogas. Tá, vamos comentar a lei de drogas, beleza? Parte criminal. A parte criminal vai do artigo 27 até o artigo 47. Do artigo 27 até o artigo 47. Do artigo 27 até o artigo 47, beleza? Parte criminal. Parte criminal. Massa? Show. O primeiro crime da lei de drogas é o porte de drogas para o consumo pessoal, previsto no artigo 28. Porte de drogas para o consumo pessoal, previsto no artigo 28. Esse crime, ele é composto de 5 verbos. 5 verbos. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Os verbos são núcleos do tipo, ou seja, condutas praticadas pelo sujeito ativo. Perceba, o tipo penal, ele não penaliza, ele não criminaliza a conduta de usar droga, consumir droga. Portanto, usar droga não é crime. Usar droga não é crime. Usar droga não é crime. É crime trazer a droga para o consumo pessoal. É crime adquirir a droga para o consumo pessoal. É crime guardar a droga para o consumo pessoal. É crime transportar a droga para o consumo pessoal. Perceba que esses verbos, eles estão presentes também lá no artigo 33. Lá no artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do tráfico, eu também tenho esses verbos. E qual é a diferença? Lá no 33, eu tenho um crime de tráfico de drogas. O dolo lá é de traficância. No artigo 28, não. O dolo é de consumo pessoal. A diferença, portanto, na sua prova reside nessa expressão. Se ele trouxe a droga para traficar, artigo 33. Se ele trouxe a droga para o consumo pessoal, artigo 28. Portanto, a diferença consiste no elemento subjetivo do tipo, no dolo do agente. Artigo 28, para o consumo pessoal. Toda vez que a banca trouxer para o consumo pessoal, é artigo 28. Se não trouxer nada, é o artigo 33. Agora, trazendo a expressão para o consumo pessoal, artigo 28. Artigo 28. Não trazendo, artigo 33. Portanto, primeira informação é que usar droga, consumir droga, não é crime.
É crime trazer a droga para o consumo pessoal. É crime trazer a droga para o consumo pessoal. Massa, show de bola. Nesse sentido, vale dizer o seguinte: consumir droga não é crime, mas adquirir a droga para o consumo pessoal é crime. Você, policial, seja civil, militar, federal, rodoviário federal, quando encontrar alguém usando a droga, você vai conduzir essa pessoa para a delegacia, não é pelo consumo, e sim pelo porte. Você conduz a pessoa para a delegacia não é pelo consumo, e sim pelo porte. Tanto é assim que nós temos aqui uma decisão do STJ que afirma o seguinte, ó. Temos aqui uma decisão do STJ que afirma o seguinte, ó. STJ. A comprovação da materialidade do delito de porte de drogas para uso próprio, artigo 28, exige a elaboração do laudo da substância entorpecente que evidencia a natureza e a quantidade da droga apreendida. Ou seja, a doutrina alerta que o tipo penal pune o agente surpreendido usando a droga, inalando, por exemplo, a cocaína, se não houver a possibilidade de encontrar um psicotrópico em seu poder. Pois, tratando-se de tipo penal que faz referência à substância proibida, por sua vez, elencada em ato administrativo do Ministério da Saúde, é indispensável, anote isso, é indispensável a apreensão de determinada quantidade para que se efetue o exame criminológico. Se não apreendida a substância, ou se por outro motivo não se providenciar o exame pericial, é impossível comprovar a materialidade do delito. Pois, de simples depoimentos, ou mesmo de confissões, não se pode inferir qual a natureza da substância. Qual é a conclusão? Se você, policial, encontra alguém usando a droga, e logicamente está com a droga para uso próprio, você deve conduzir a pessoa e a droga. Se aquela pessoa não tiver com a droga, nada pode ser feito. Se ela come a maconha, você não pode fazer nada. Porque, de acordo com o STJ, é indispensável a apreensão da quantidade para que se efetue o exame criminológico. É indispensável. A confissão do usuário ou depoimentos da autoridade não são suficientes para inferir qual é a natureza da substância. Repetindo, no artigo 28 da Lei de Drogas, é indispensável a apreensão da droga para o consumo pessoal. É indispensável. Sem essa droga, sem a apreensão, nada pode ser feito. Nada pode ser feito. Beleza? Artigo 28, portanto, falamos já dos verbos, que usar droga não é crime. Falamos do elemento subjetivo, que é o dolo, para o consumo pessoal. E tratamos de uma jurisprudência, que é necessário a apreensão de drogas para que aquela pessoa seja penalizada. Beleza? Show de bola. Um tópico que sempre cai é sobre a sua natureza. Perceba o seguinte: aquela pessoa que foi encontrada usando a droga, com a droga em seu poder, ela é submetida às seguintes penas. Aí eu tenho advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O que eu quero que você entenda? Hoje, 30 de março, a conduta de portar drogas para o consumo pessoal é crime. E aí eu já respondo a questão. A conduta de portar drogas para o consumo pessoal é crime, sim. É crime, sim. Mas essa pessoa, em nenhuma hipótese, poderá ser presa em razão disso. Repito,
quem importa drogas para o consumo pessoal pratica crime. O artigo 28 tem natureza criminal. Mas essa pessoa, apesar de praticar crime, não poderá ser presa em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Para você entender, aqui é um dos únicos crimes que não tem privação de liberdade. Aqui é um dos únicos crimes na legislação brasileira que não tem privação de liberdade. Não tem privação de liberdade. A doutrina do professor Rogério Sanches Cunha e hoje deputado federal Luiz Flávio Gomes, eles defenderam a tese que o artigo 28 não era crime. Que o artigo 28 havia sido descriminalizado. Que, em relação ao artigo 28, tinha ocorrido a abolício crimes. Que, com relação ao artigo 28, era infração penal sui generis. Tudo errado. Tudo errado. Se cair na sua prova que a conduta de porte de drogas para o consumo pessoal constitui infração penal sui generis, está errado. Se cair na sua prova que o artigo 28 constitui infração penal sui generis, está errado. Se cair na sua prova que o artigo 28 não é crime, está errado. Se cair na sua prova que o artigo 28 foi abolido, ou seja, que ocorreu a abolício crimes, também está errado. Agora, se cair na sua prova que o artigo 28 foi despenalizado, você pode marcar correto. Na visão do STF, o artigo 28 foi despenalizado. Na visão do STF, o artigo 28 foi despenalizado. Repetindo, se cair na sua prova que o artigo 28 foi descriminalizado, está errado. Se cair na sua prova que o artigo 28 foi descriminalizado, está errado. Se cair na sua prova que ocorreu a abolício crimes, também está errado. Se cair na sua prova que se trata de uma infração penal sui generis, também está errado. Para a sua prova hoje, 30 de março, o que equivale? Que o artigo 28 foi apenas despenalizado. Que na visão do STF, é a ausência da pena privativa de liberdade. Concluindo, o artigo 28 é crime, porém não existe pena privativa de liberdade. Se cair na sua prova que o artigo 28 é crime, você pode marcar como correto. Agora, apesar de ser crime, ele não pode ser preso. Por quê? Porque a pena é de advertência, a pena é de prestação de serviço à comunidade, a pena é de medida educativa a comparecimento ou programa ou curso educativo. Beleza? Essas são as penas. E aí, galera, que vale destacar, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Se eu acho aqui, 2019, né? E aí que vale destacar que o STF... vale destacar que o STF, ele está com uma decisão, né? Digamos assim, com um procedimento... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. O STF, ele está com uma decisão pendente. Desde fevereiro de 2019, isso é mais antigo na verdade, mas chegou ao STF em 2019, para decidir se o artigo 28 ele é constitucional ou inconstitucional. Isso ainda está em debate. Mas hoje,
o que temos de pacífico é que o artigo 28 da Lei de Drogas é sim conduta criminosa. No entanto, o STF ele vai decidir ainda esse ano, né, e aí já muda totalmente o contexto, se o artigo 28 da Lei de Drogas ele é constitucional ou inconstitucional. Tá? Isso é uma decisão que está pendente no STF para ser julgado ainda esse ano, tá? Para ser julgado ainda esse ano. Não achei aqui a decisão. Quando eu achar, eu posto lá no meu Instagram. Beleza? Artigo 28, portanto, comentamos bastante coisa. Vamos seguindo. Vamos lá. Para quem porta drogas para o consumo pessoal, eu tenho as penas de advertência, prestação e medida educativa. Essas penas aqui poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Isolada ou cumulativa. Isso na forma do artigo 27. O artigo 27 afirma que o condenado, com base no artigo 28, ele pode receber aquelas penas, tá? E essas penas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Nesse sentido, quando eu falo de aplicação de pena, vale destacar o procedimento adotado no julgamento do artigo 28. Nesse sentido, vale destacar o procedimento adotado no julgamento do artigo 28. E esse procedimento está lá no artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas, que diz assim, ó: o agente de qualquer das condutas do artigo 28, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos 33 ao 37 dessa lei, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes do GCRIM. Ou seja, na apuração, no procedimento, no processo e julgamento do artigo 28, eu vou adotar o procedimento sumaríssimo, previsto no GCRIM. Procedimento sumaríssimo previsto no GCRIM. Acompanhe comigo aí a leitura do parágrafo 2º. Diz assim, ó: tratando-se da conduta do artigo 28 dessa lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Portanto, para o procedimento do artigo 28, aplica-se as regras do GCRIM, artigo 60 e seguintes, bem como não se imporá prisão em flagrante. Beleza, show de bola. Voltando lá para o artigo 28, temos o parágrafo 2º. Que vai trazer um critério para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou não. Esse critério aqui, ele difere um pouco da prática, né, cara? Na prática eu brinco em sala e falo assim, ó: se alguém é encontrado com drogas na rua e esse alguém é rico, possivelmente é usuário. Artigo 28. Se esse alguém é pobre, possivelmente é tráfico. Na prática é isso, né? Lógico que há exceções, obviamente. Mas o critério utilizado pelo artigo 28, parágrafo 2º, é o critério de quantificação judicial. Ou seja, o juiz vai analisar o caso concreto e decidir se ele é usuário ou não. Se ele é usuário ou traficante. Aí eu tenho aqui, ó: para determinar se a droga destinava-se para o consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições, enfim, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Beleza. Critério de quantificação judicial. Critério de quantificação judicial. Beleza? Falamos já dos núcleos do tipo, falamos do elemento subjetivo, da natureza criminal, né? Falamos aí de algumas decisões do STF e do STJ e entramos nas penas. O parágrafo 3º diz assim, ó. Parágrafo 3º diz assim: as penas previstas nos incisos 1, 2 e 3, repetindo, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. 5 meses. Cuidado. Eu tenho 3 penas: advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. No caso das penas de prestação de serviço à comunidade e medida educativa, as penas serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. No caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Ponto. Vamos lá. Essa reincidência é genérica ou específica? Eu comentei agora há pouco que o artigo 28 é crime. E essa condenação, com base no artigo 28, gera reincidência? É um temazinho um pouco contraditório, mas que eu vou te ajudar a entender isso. Vamos lá. O que eu quero que você entenda? Primeira observação que você vai anotar. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele gera reincidência. Reincidência específica. Anote isso. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele gera reincidência. Essa reincidência é específica. Como assim, professor? Ele só é considerado reincidente para fins do próprio artigo 28. Ele só é considerado reincidente para fins do próprio artigo 28. Vamos lá. Se ele pratica um crime do artigo 28, porte de drogas para o consumo pessoal, e depois pratica um novo artigo 28, porte de drogas para o consumo pessoal, portanto, ele é reincidente. Reincidente específico, da mesma espécie. Específico da mesma espécie. Específico da mesma espécie. Artigo 28 mais artigo 28 é reincidente. Artigo 28 mais artigo 28 é reincidente. Repetindo, a reincidência que trata o parágrafo 4º é a reincidência específica. Se ele pratica um artigo 28, porte de drogas para o consumo pessoal, e depois pratica novamente o artigo 28, porte de drogas para o consumo pessoal, ele é reincidente. Reincidente específico, para fins do próprio artigo 28. Ou seja, a pena não será mais de 5 meses, e sim de 10 meses. Massa, primeiro ponto. Segundo ponto, o artigo 28 não gera reincidência genérica. É diferente, tá? Afirmativa. O artigo 28, ele não gera reincidência genérica. Repetindo. O artigo 28, ele não gera reincidência genérica. Vou dar um exemplo. Artigo 28 não gera reincidência genérica. Vou dar um exemplo. Lá no artigo 33 da Lei de Drogas, parágrafo 4º, eu tenho o chamado tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado. O que é isso? Se alguém pratica uma conduta de tráfico de drogas, porém preenche os requisitos do parágrafo 4º, ele pode ter a sua pena reduzida. Redução de 1/6 a 2/3. Redução de 1/6 a
2/3. E sendo o tráfico privilegiado, ele não tem natureza hedionda. Não tem natureza hedionda. Ou seja, se ele se encaixa no tráfico privilegiado, ele tem 2 benefícios. O primeiro deles é a redução de pena, de 1/6 a 2/3. Segundo deles, não é crime equiparado a hediondo. Não é. Massa. Só que para isso acontecer, são necessários alguns requisitos. Que o agente seja primário, que tenha bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. O primeiro deles é que ele seja primário. O contrário de primário, ou seja, o oposto de primário é reincidente. O oposto de primário é reincidente. Massa. Aí eu perguntei agora há pouco. O artigo 28, ele gera reincidência? Resposta: sim, se for reincidência específica. Ou seja, se for reincidência para fins do próprio artigo 28. Porém, não gera reincidência genérica, ou seja, para outros crimes. Por exemplo, se ele pratica um artigo 28 e depois pratica um crime 33 de tráfico, e a defesa solicita, pede, requer o benefício do tráfico privilegiado, ele poderá ser beneficiado. Porque eu tenho aqui reincidência genérica, 28 e 33. 28 e 33. Nesse caso, ele poderá ser agraciado, ele poderá ser beneficiado, ele poderá ser favorecido com tráfico privilegiado, que consiste na redução de pena, bem como no afastamento da natureza hedionda. Repetindo mais uma vez, artigo 28 gera reincidência específica. 28 mais 28, reincidente, ou seja, a pena de prestação de serviço e medida educativa será de 10 meses. Porém, o artigo 28 não gera reincidência genérica. Se ele pratica o artigo 28 e depois pratica, por exemplo, um crime de tráfico, ele não é reincidente. Se ele pratica o 28 e posteriormente o crime de roubo, ele não é reincidente. Por quê? Porque são diferentes. É reincidência genérica. Show de bola, espero que você de fato tenha entendido. Se não entendeu, vou deixar essa live salva. Aí você volta e revisa com mais calma, tá? Que eu vou seguindo aqui. 28, comentado aí pra você. Parágrafo 3º e parágrafo 4º. Tá? Parágrafo 3º e parágrafo 4º. Vamos lá, professor, eu entendi tudo. Massa. A pergunta é: se o usuário de drogas, se o criminoso, ele não cumpre aquelas penas do artigo 28. Se ele não cumpre. Se ele não cumprir, eu tenho medidas coercitivas. Medidas coercitivas do parágrafo 6º, do artigo 28. Fala assim, ó: para a garantia do cumprimento das medidas educativas, a que se refere o caput dos incisos 1, 2, 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente. Ou seja, sucessivamente é nessa ordem. Aí eu tenho admoestação verbal, carão, e depois a multa. Repetindo, se ele não cumpre as penas do artigo 28, que é advertência, prestação de serviço e a medida, o juiz, como medida coercitiva, como medida que impõe para ele cumprir as penas, pode impor de forma sucessiva a admoestação verbal, que é o carão, ou, em último caso, a multa. Repito, não existe pena privativa de liberdade, não existe pena privativa de liberdade em nenhuma hipótese para quem pratica a conduta do artigo 28. Não existe. Vai cair na sua prova: o condenado pelo artigo 28 será submetido à pena de reclusão. Está errado. O condenado pelo artigo 28 será submetido à pena de detenção. Está errado. O condenado pelo artigo 28 será submetido à prisão. Está errado. Não tem pena privativa de liberdade.
a pena é advertência, a pena é de advertência, prestação de serviço à comunidade e